Sejam todos muito bem-vindos ao canal Semear Riqueza, e esse é o nosso vídeo de número 2, onde é a nossa continuação sobre o Imposto de Renda 2024. Antes de continuar assistindo ao vídeo, não esqueça, se você não é inscrito, de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar com seus conhecidos. Então, vamos lá! Então, Imposto de Renda 2024. Vamos falar agora sobre as deduções permitidas, né? Sobre as deduções permitidas. Então, no momento de realizar a declaração de imposto de renda, é importante ter conhecimento das deduções permitidas. Essas deduções são itens que podem ser abatidas do valor total do imposto a ser pago, reduzindo assim a base de cálculo para determinação do valor devido ao governo. Essas informações são essenciais para que você possa aproveitar as deduções disponíveis e garantir que sua declaração esteja correta. Então, neste vídeo de hoje, eu quero abordar as deduções permitidas mais comuns e destacar os documentos e informações necessárias para comprovar cada uma delas. Então é importante ressaltar que a lista de deduções permitidas pode variar de acordo com a legislação fiscal de cada país. Por isso, verifique sempre as regras específicas do seu país. Deduções por dependentes. Você precisa das informações necessárias: nome completo, CPF, data de nascimento, grau de parentesco do dependente, né? Documentos necessários: comprovante de rendimento do dependente, como informes de salário, aposentadorias, etc. Deduções de despesa com educação, né? Então são informações necessárias: nome completo da instituição de ensino, CNPJ da instituição, valor pago pela mensalidade e os documentos necessários: recibo de pagamento ou comprovante das mensalidades emitidos pela instituição de ensino. Deduções com despesas médicas: quais são as informações necessárias? Nome completo do prestador de serviço, CPF ou CNPJ do prestador, valor pago pela despesa médica, quais são os documentos necessários, notas fiscais, recibos, faturas ou comprovante de pagamento das despesas médicas. Deduções de contribuição para a previdência privada, né? Quais são as informações necessárias? Nome completo do plano de previdência privada, CNPJ do plano, valor total das contribuições realizadas. Quais são os documentos necessários? Os comprovantes de pagamento das contribuições para a previdência privada. Deduções de despesas com doações. Informações necessárias: nome completo da entidade beneficiada pela doação, CNPJ da entidade, valor da doação realizada. E quais são os documentos necessários? Recibos ou comprovantes de doações emitidas pela entidade beneficiada. É importante que os comprovantes e documentos a qual eu falei devem ser guardados por um período que é determinado pela legislação fiscal, no caso, no mínimo 5 anos. Portanto, mantenha-os organizados e acessíveis para eventuais consultas ou fiscalização. Então, as despesas médicas, a gente precisa dos recibos e notas fiscais, né? Então, você tem que coletar todos os recibos, todas as notas fiscais relacionadas às despesas médicas realizadas durante o ano fiscal, neste caso referente ao ano de 2023. Comprovante de pagamento: guarde também os comprovantes de pagamento, seja por meio de transação bancária, cheque ou cartões de crédito. Lembre-se de que apenas as despesas comprovadamente médicas são dedutíveis. Alguns exemplos de despesas médicas dedutíveis incluem consultas, exames, cirurgias, internações, tratamentos médicos, tá? E as despesas educacionais, nós precisamos ter os comprovantes da mensalidade escolar. A gente tem que reunir os comprovantes de pagamento das mensalidades escolares, tanto da educação básica, né, ensino fundamental e médio, quanto do ensino superior. É importante ressaltar que nem todas as despesas educacionais são dedutíveis. No entanto, o gasto com educação básica e ensino superior pode ser deduzido desde que estejam dentro do limite estabelecido pela legislação, tá?
Então, quando a gente declara despesas médicas e educacionais corretamente, pode-se aproveitar os benefícios fiscais e reduzir o valor a pagar de imposto de renda. Então, certifique-se de consultar a legislação atualizada, se necessário, buscar ajuda de um contador para garantir aí o cumprimento de todas as exigências. Quem são os dependentes? Então, quem é dependente? Cônjuge ou companheiro, né? Companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, filhos e enteados, né? Filho ou enteados até 21 anos de idade, ou em qualquer idade, quando incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho, filho ou enteada de até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Irmãos, netos e bisnetos também podem entrar na condição de dependente, né? Sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos ou em qualquer idade, quando incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho. Irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos. Pais, avós e bisavós, na declaração de ajuste anual, pais, avós e bisavós, de que, não é 2022, em 2023, tenha recebido rendimentos tributáveis ou não, até 22.847, mas esse valor aqui foi atualizado, eu acabei não atualizando ainda, tá? Menor pobre, de até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque desde que tenha a sua guarda judicial. E uma observação muito importante, tá? Em guarda compartilhada, o filho só pode ser considerado como dependente de apenas um dos dois, tá? Não pode constar o dependente na declaração do pai e da mãe ao mesmo tempo, por isso vai acarretar em cair em malha fiscal, tá? O dependente, ele poderá deduzir por dependente R$ 2.275,08 por dependente, despesas com instrução, despesa efetuada pelo declarante com a própria educação dos dependentes e dos alimentados informados na declaração, tais como ensino infantil, fundamental, médio, técnico, superior, incluindo graduação, pós-graduação, com um limite anual individual de R$ 3.561,50. E as despesas médicas, pagamentos relativos a tratamento próprio dos dependentes e dos alimentados indicados na declaração para médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, tá? Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses, enfim, plano de saúde, dentre outros. Também é muito importante ressaltar que nutricionista não entra em despesas dedutíveis, tá? E aqui nós temos outras, pensão alimentícias, né, os valores pagos a título de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial ou por escritura pública podem ser deduzidos integralmente. Contribuição previdenciária, né, as contribuições previdenciárias descontadas dos servidores públicos e trabalhadores de iniciativa privada. E a previdência complementar, então as contribuições para as entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinado a custear serviços complementares assemelhados ao dos planos de previdência social, dedutíveis até 12% da total da renda tributável, né? E doações também incentivadas, você tem um limite anual aí de 6% do valor do seu imposto de renda. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as informações sobre rendimentos. Bom, uma parte crucial de todo o processo de declaração de imposto é a obtenção e a organização correta de todas as informações sobre rendimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre os rendimentos tributáveis, né? Nós temos aqui os tipos de rendimento, né? Nós temos rendimentos tributáveis, que são referentes a rendimentos de trabalho, rendimento de aluguel, rendimento de atividade empresarial. Então, os rendimentos tributáveis, eles são caracterizados por qualquer quantia que se tenha recebido pelo contribuinte que está sujeito à tributação. Entre os exemplos mais comuns estão salários,
estão os honorários de profissionais, né, aluguéis recebidos, ganho de atividades empresariais. Rendimentos tributáveis são caracterizados por qualquer quantia recebida pelo contribuinte que está sujeito à tributação. Entre os exemplos mais comuns estão salários, honorários profissionais, aluguéis recebidos, ganho de atividades empresariais e etc. Para cada tipo de rendimento tributável é fundamental ter os documentos adequados. Por exemplo, você tem que ter rendimento de trabalho, né? Então, para comprovar os salários, honorários recebidos, é importante ter em mãos informes de rendimentos fornecidos pelas empresas ou pelos empregadores. Esses informes eles detalham a remuneração bruta recebida durante o período. Guarde também os contra-cheques que indicam eventuais descontos e contribuições previdenciárias. Rendimento de aluguel, caso você tenha recebido rendimento de aluguéis proveniente de locação, é importante guardar os contratos de locação e recibos que comprovem esses pagamentos. Rendimento de atividade empresarial, para quem é autônomo ou possui uma empresa, é necessário manter bem organizada toda a documentação relacionada aos ganhos, tais como as notas fiscais emitidas, comprovantes de pagamento, extratos bancários e documentos de registros de empresas. Agora entrando no quesito de rendimentos isentos. Rendimentos isentos. Existem também os rendimentos que são considerados exemplos de tributação e que alguns exemplos mais comuns quando você recebe aí uma bolsa de estudo, um rendimento de poupança, entre outros. Então, mesmo sendo isento, é fundamental guardar os documentos comprobatórios desses rendimentos, né? Para as bolsas de estudo, por exemplo, é necessário ter em mão um contrato de concessão de bolsa informado durante o valor recebido. E além disso, em caso de rendimentos provenientes de investimentos, é necessário ter em mão os informes de rendimentos enviados pela instituição financeira que detalham os valores recebidos durante o ano. Vamos passar quais são esses documentos necessários, né? Comprovante de rendimento. Então, um dos primeiros documentos que você precisará ter em mãos, primeiro documento que você vai precisar ter em mãos é o informe, é o comprovante de rendimento, né? Por que ele? Porque ele inclui todos os seus rendimentos recebidos ao longo do ano, seja através de salários, aposentadoria, aluguéis, pensão, entre outros. Então peça esse comprovante à empresa onde você trabalha, aos órgãos responsáveis, né, pela sua aposentadoria ou pensão, e ao seu contador imprimam caso você seja autônomo, né, leva ao seu contador caso você não saiba fazer para que faça para você. Comprovante de gastos dedutíveis. Então, além de rendimentos, você também precisa ter em mãos os comprovantes de gastos dedutíveis. Isso inclui despesas com educação, saúde, previdência privada, pensão alimentícia, entre outros. É importante guardar todos esses comprovantes ao longo do ano para facilitar na hora da declaração. Comprovante de bens, caso você possua bens como imóveis, veículos e etc., é importante ter em mãos os documentos que comprovem a posse desses bens. Tá? Isso inclui escrituras, contratos, notas fiscais, certificado de registro, entre outros. Você também deve informar o valor de aquisição desses bens. Informações bancárias. Ao fazer a declaração é importante informar o saldo de suas contas, corrente, poupanças, aplicações financeiras, entre outras. Tenha em mãos os extratos bancários dos últimos meses para facilitar o preenchimento correto. Não só o extrato bancário, né? Solicite do banco a qual você tem conta ou corretora o informe de rendimento, que lá vai constar todo o detalhamento, tá? CPF dos dependentes. Então, caso você tenha dependente, é necessário informar o número do CPF de cada um deles. Portanto, tenha em mão o CPF de seus filhos, cônjuges, pais ou qualquer outra pessoa que seja seu dependente legal. Informações sobre ganho de capital, né? Caso você tenha realizado alguma operação financeira que tenha gerado ganho de capital, como a venda de um imóvel, é necessário informar essas informações na declaração. Tenha em mão todos os documentos que comprovem essa operação, como escrituras, contrato de compra e venda, entre outros. Então, ao reunir todos esses documentos e informações necessárias para a declaração, você estará certificando de que está cumprindo com todas as obrigações fiscais. Lembre-se de conferir cada informação de forma cuidadosa para evitar erros na sua declaração. Caso tenha dúvida ou dificuldade, consulte um contador
busque orientação junto à Receita. Lembre-se, né? Este vídeo nosso é apenas um vídeo de orientação geral sobre documentos e informações necessárias, então, para a declaração de imposto de renda. Então, recomendamos que você busque informações mais detalhadas, atualizadas, junto à Receita Federal, para que possa fazer a declaração de forma correta, de acordo com as leis e regulamentações vigentes. Ok? Um forte abraço e vamos para nosso terceiro vídeo. Aguardo todos vocês.